E quando a gente conhece esse nosso lado e vive a espiritualidade, você simplesmente aceita que isso teve que acontecer desta forma. Quando alguém muito querida da sua vida sai da sua vida, seja porque acabou um relacionamento ou porque a pessoa morreu, você, por maior dor que você sinta, quando você tem espiritualidade, gente, você simplesmente aceita. É muito difícil isso que eu tô falando. Inclusive, eu vou fazer um tema porque já foi me solicitado. Alguém me escreveu falando sobre isso. Michele, quem sabe fala um dia sobre a perda de alguém, né? Alguém que muito especial na nossa vida, que infelizmente morre e a gente não sabe como lidar com isso. E ninguém sabe realmente como lidar. Mas uma das formas que eu posso garantir para vocês e que a gente é muito difícil, mas que a gente tem simplesmente aceita, independente de qualquer coisa, é quando você tem a espiritualidade muito bem trabalhada, e isso é todos os dias. Porque você pode não entender, mas você vai compreender que aquele era o momento, aquele era o caminho. Eu vou contar uma rápida historinha para vocês de uma pessoa que eu conheci há um tempo, faz sei lá, uns 3 anos mais ou menos. E essa pessoa perdeu a mãe. E como tudo na vida, gente, é lógico que é muito difícil. Só que essa pessoa, quando ela me contou essa história, quando a mãe faleceu, ele me contou assim, ele me contou nesse formato. Ele falou: nossa, Michele, eu fiquei tão mal, eu não acreditei porque eu fiz de tudo. Eu mandei buscar remédio de, sei lá, da Tailândia. Eu mandei o remédio, teve remédios que eu precisei, é uma pessoa que tem muito dinheiro. Aí ele usou o tempo todo na fala dele, era isso. Eu mandei buscar, teve remédio que chegou aqui, eu tive que trazer de helicóptero de não sei aonde para chegar a tempo. Eu mandei, a pessoa estava no melhor hospital que existe em São Paulo. Eu chamei os melhores médicos. Eu fiz o que eu não imaginei de onde eu poderia ter tanto conhecimento e busquei pessoas e não adiantou. A minha mãe morreu. Então a vida é uma merda. Então, assim, ele falou tudo isso, desculpa as palavras, gente, mas ele falou tudo isso desabafando e falando que ele fez tudo que podia. Em nenhum momento, ele falou de Deus, ele falou de conexão, ele falou: Michele, eu me ajoelhei, eu orei, eu pedi Deus, pelo amor de Deus, não leva a minha mãe. Ele não falou isso. Em momento algum ele falou isso. E aí, naquele momento, assim, me deu é horrível a gente sentir isso, mas me deu uma pena enorme dele. Porque já tinha se passado 2 anos disso e ele não tinha aprendido. Ele ainda continuava tendo essas falas e acreditando que tudo na vida gira em torno do dinheiro que ele tem. E eu fiquei olhando com aquilo com uma pena mesmo, e eu não deixei de falar. Mas eu falei assim: olha, o que eu posso dizer é que você. É muito difícil a gente aceitar isso, né? Eu super entendo. Mas entenda que a sua mãe esteve com você 50 anos da sua vida. Ele tinha 50 anos na época. Tem gente que não conviveu com a sua mãe por 7 anos. Tem gente que nasceu e perdeu a mãe. Tem gente que com 14 anos perdeu a mãe. Você conviveu com a sua mãe por 50 anos. Olha por esse lado. E olha também que tem coisas que a gente não questiona. Esse era o momento dela. Todo mundo vem aqui nessa vida e tem um tempo aqui. Eu não sei qual é o meu, não sei qual é o seu. O dela foi aquele tempo. Ela estava com 70 anos, viveu os seus 70 anos, e você viveu 50 anos ao lado dela. Olha que privilégio. E a única coisa que eu posso dizer aqui é uma passagem que tem na Bíblia, eu falei para ele, que fala sobre que as pessoas confundem muito. Quem não lê, principalmente, só escuta outras pessoas falarem que rico nunca entra no reino dos céus, que ser rico é algo ruim. Isso não é verdade, muito pelo contrário. Existe na Bíblia
Deus apoia e muito a prosperidade, porque é através da prosperidade que a gente vai conseguir ajudar a impactar outras pessoas. É na prosperidade que é a nossa ferramenta para fazer o que a gente tem de melhor usando as melhores ferramentas que a gente tem. Por isso que a prosperidade é importante. E essa passagem na Bíblia que todo mundo fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Deus não tá impedindo, não está corrigindo, desculpa, não está condenando o rico. Ele só está querendo dizer que toda vez que você colocar o seu dinheiro como algo principal na sua vida, acima de qualquer coisa, como a solução de todos os seus problemas, ele vai ser a única coisa que não vai resolver o seu maior problema naquele momento. Porque não é o dinheiro, é Deus. Então Deus vai dar o maior dom que você tem de multiplicar. Mas ele também pode tirar você do mesmo tamanho, na mesma proporção que ele trouxe isso para você, ele também pode tirar, porque só ele tem esse poder. Só que quando você coloca o dinheiro, a idolatria, né? Deus fala sobre isso, em Provérbios está lá, né? Cuidado com as idolatrias que você tem, quem você idolatra na sua vida. Antes de você idolatrar qualquer outro homem, imagem, dinheiro, poder, status, como a gente vê muito, principalmente na política, ou em cargos de grandes empresas multinacionais, as pessoas idolatram um cargo. Antes de você idolatrar tudo isso, não esqueça que só eu tenho o poder de colocar e de tirar você da onde você está. Então, antes de você chamar o seu melhor advogado para resolver um problema na sua empresa, antes de você comprar o melhor remédio, antes de você levar a sua mãe para o melhor hospital, ter os melhores helicópteros para levar em minutos, antes de você fazer isso, fale com Deus. Peça para que Ele oriente você do melhor caminho, para que você aí, depois sim, conte com toda essa ferramenta que você tem, que o dinheiro dá o poder para você resolver. Mas quando você não coloca Deus em primeiro lugar e coloca as coisas, o seu dinheiro, o seu poder e o seu status, você nunca vai entender a finitude da vida. Você nunca. E você vai estar sempre julgando e odiando por Deus ter levado a sua mãe. A única coisa que ele me falou, eu nunca vou esquecer, ele só falou assim: menina, você me pregou uma peça. Ele usou essa frase que no dia eu fiquei pensando, o que será que significa isso? Depois eu entendi que ele quis dizer, nossa, você colocou um negócio aqui na minha cabeça que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, me deu pena, porque eu senti que era verdadeiro aquilo dele, entendeu? Que realmente faltava espiritualidade, nunca ninguém conversou com ele sobre isso, ele também nunca buscou e viveu a vida do jeito que tinha que ser, mas eu quis plantar uma semente ali, porque me deu essa pena mesmo, de pensar, meu Deus, você não conhece espiritualidade, você tem que conhecer isso, você tem tudo para ser uma pessoa incrível, sabe? E quando falta isso, a primeira coisa que a gente julga é Deus foi cruel comigo porque levou a pessoa mais importante da minha vida, que era minha mãe. E quando a gente tem espiritualidade, a gente aceita que aquele era o momento, que a pessoa estava sofrendo, a gente coloca nas mãos de Deus e a gente entende depois de um tempo, mas a gente aceita. E a espiritualidade, eu estou usando esse raciocínio para vocês, que ele é muito doloroso, que se envolve a morte, quando a gente perde alguém, que é muito mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer com relação... Isso é o que eu encontrei, né? Com relação à espiritualidade, fica muito mais fácil a gente entender. O que desagrada o Senhor é o amor ao dinheiro como primeiro, e outras coisas, todos os prazeres, gente, que a gente coloca na nossa vida em primeiro lugar. Por isso que é uma luta diária, nós somos tentados o tempo todo, e isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. A nossa luta diária é um trabalho diário da gente trabalhar o nosso espírito, do que a noxa carne, que é o que a gente fala, a nossa carne é os nossos desejos, é os nossos prazeres momentâneos. O que é prazeroso agora, nesse frio? Né, trazendo um exemplo aqui. Nossa, o que a gente imagina no frio?
eu não quero trabalhar hoje, eu quero ficar aqui acomodada, pegar uma sopinha, um chocolate quente, ligar um Netflix e vou ficar feliz da vida aqui na minha vida. Então, isso é um prazer momentâneo. Mas qual é o meu dever? O que eu tenho que fazer? O que faz eu me conhecer melhor, me sentir uma pessoa melhor, útil? Eu preciso movimentar a minha vida. De que forma eu vou fazer isso? Tendo responsabilidade. Saindo de casa, cumprindo o meu papel, fazendo o meu trabalho, respondendo para as pessoas. É difícil. Então, é muito mais fácil eu pegar um dinheiro e olhar para mim e pensar assim, eu só tenho esse dinheiro, eu vou comprar coisas para mim, ao invés de ajudar alguém, se aparecer na mesma hora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os prazeres que a gente aceita, porque ele realmente é tentador. Quantas vezes eu já contei aqui para você, sabe? Aqui, principalmente morando em São Paulo, eu tenho oportunidade o tempo todo de estar em lugares com pessoas, em ambientes que eu nunca estive na minha vida e que isso, aos olhos, ele ilude. Ele traz uma sensação de maravilhoso, de poder, de nossa, eu sou incrível, eu estou aqui num barco maravilhoso, tomando uma champanhe de R$ 5.000. Qual é o valor disso? Qual é o prazer disso? O que isso está alimentando na minha vida? Está me trazendo prazer? Como é que eu vou estar no dia seguinte? Até que ponto eu vou estar alimentando aqui os meus prazeres momentâneos e que vai prejudicar quem eu sou? Que vai fazer com que eu daqui a pouco tenha uma atitude que eu jamais teria. É nesses momentos que a gente deixa aflorar as nossas emoções, que a gente deixa aflorar algo que a gente não é. Sabe aquela história que a gente às vezes escuta falar e pensa assim, meu Deus, mas eu nunca imaginei isso daquela pessoa. É porque, gente, às vezes ela não é aquilo, mas ela alimentou tanto o prazer da carne, ela deu tanto atenção para isso, que aflora nela uma coisa que ela nem sabe que ela é, que ela nem tem. É porque a gente não está com o nosso lado espiritual muito mais trabalhado e aflorado. E isso é, sim, um trabalho diário. É muito fácil a gente se desviar no caminho, é muito fácil a gente aceitar um dinheiro que não é legal, é muito fácil a gente aceitar um caminho errado, porque ele é mais rápido, o dinheiro vem mais rápido, porque você consegue alcançar o poder, um cargo muito mais rápido. Quantas histórias, eu tenho certeza, as mulheres que estão me assistindo, quantas vezes talvez você já tenha a oportunidade de chegar mais rápido em determinados lugares, que eu falo em poder, em status, em dinheiro, porque você era mulher e alguém ofereceu isso para você. Comigo já aconteceu. Eu prefiro não ir por esse caminho, graças a Deus. Mas eu conheço gente que aceitou. Tá aí os escândalos na internet que pode mostrar. Quantas redes de televisão, artistas, atores vieram à tona reclamar depois de muitos anos que aceitaram condições por fazer o famoso teste de sofá? É as tentações. O que isso significa? Você aceitou. Você aceitou. Eu nunca vou falar aqui e vou sair defendendo, não vamos nem entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que na hora que você aceita isso, você simplesmente está querendo burlar um processo que seria natural da sua vida, ter sucesso, ter oportunidade, conseguir esse cargo, conseguir essa posição que você tanto almeja. Mas o processo natural, ele leva tempo. Você tem que ser treinada, você tem que passar por erros e acertos para aprender. Faz parte do processo. É isso que Deus quer de todos nós, que a gente seja treinado, desenvolvido e que a gente tenha aquilo por uma conquista, por merecimento, que a gente olhe para trás e diga, nossa, que orgulho dessa trajetória aqui. Demorou, foi muita oração na minha vida, muito estudo, muito trabalho, mas assim, consegui. Tem prazer melhor do que esse, gente? Você ter absoluta certeza que foi única e exclusivamente que o seu esforço. Agora, quando você desvia desse caminho, você quer encurtar ele, não tenha a menor dúvida, ele não é o caminho certo. Ele não é o caminho de Deus. Ele é o caminho que você está escolhendo para chegar muito antes naquele lugar que você adoraria ter, que você sonha tanto em ter. Então você prefere encurtar o caminho, aceitar coisas que você jamais faria para chegar mais rápido. Sempre que você tem essa oportunidade de furar o caminho, fazer um caminho contrário, desviar,
tenha absoluta certeza, está faltando espiritualidade em você. E aí eu trago realmente isso para vocês, assim, faça essa reflexão, eu faço esse convite, se você está vivendo um momento ruim na sua vida, um momento em que esses pensamentos tomam conta da sua vida, sem dúvida nenhuma, eu vou sempre, no final das contas, trazer isso para você. A minha recomendação sempre vai ser essa. Busque a espiritualidade, busque se conectar com Deus, peça ajuda para Ele, sempre, para boa ou para ruim, esteja conectada com Deus, porque esse é sempre o melhor caminho. E ocupe-se a sua mente. Faça algo que vai exigir atenção para aquilo que você está fazendo. Quando você for ler alguma coisa, tenha a prática, essa é uma das dicas, de colocar um caderno do seu lado, estar com uma caneta, lê uma página e anota o que você achou interessante. Isso vai exigir de você uma disciplina. Isso vai exigir que você preste atenção em cada palavra que você está lendo. Porque você sabe que quando você terminar de ler, você tem que escrever alguma coisa que foi útil daquilo que você leu. A gente acaba, gente, treinando o nosso cérebro para não pensar em bobagens, para que a gente realmente seja útil. E quando a gente é útil, coisas incríveis acontecem na nossa vida. E aí, quando a gente para pensar, a gente só pensa no que bom. Que a gente para e pensa assim, que bom que eu resolvi sair da minha casa hoje. Ainda bem que eu resolvi caminhar até aquela pracinha lá, porque foi lá que eu encontrei uma pessoa que me falou tal coisa e que as coisas, elas acontecem de uma forma quando a gente sai do lugar, quando a gente se movimenta, quando a gente se mexe, quando a gente faz alguma coisa útil. As coisas acontecem na nossa vida. Então, aprenda a substituir qualquer pensamento. Aí talvez você pense assim, Michele, você deve estar super bem resolvida na sua vida. Claro que não. É lógico que eu tenho os meus pensamentos. É lógico que em algum momento isso vem na minha mente. Poxa, mas hoje eu não estou me sentindo bem. Quando eu penso isso, gente, eu já me corrijo. Eu já penso assim, acabou, eu levanto na hora, não vou ficar pensando sobre isso. O que eu vou fazer? Vou escutar um podcast, vou achar alguma coisa para fazer. Ocupe-se, faça algo para você ser útil. E se isso está com muita intensidade no seu dia, no seu tempo, no seu final de semana, que eu sei que tem momentos que eles são mais delicados para muitas pessoas, à noite ele é mais delicado, porque a gente fica um pouco mais sozinha, fica um pouco mais em silêncio, isso vem e perturba na sua mente. Faça esse tipo de coisa que eu trouxe para você. Faça alguma coisa para você aprender alguma língua nova, sabe? Existe tanto aplicativo bacana para a gente fazer de brincadeirinha ali na hora de montar uma frase. Ocupe a sua mente. Compre um joguinho como é que eu falei mesmo para vocês? Um quebra-cabeça. E faça isso até você sentir sono. Quer saber uma coisa que dá sono para você e faz bem para sua alma? Leia um pedaço da Bíblia aqui, ó. Abra a Bíblia e comece a ler e tentar entender. Nossa, mas isso aqui, o que será que significa isso? Sinta-se útil e ao mesmo tempo você vai estar saboreando coisas, conhecimento, que isso ninguém tira de você. Você estando triste ou alegre, o mundo vai parar por causa de você? O mundo vai parar? As coisas vão parar de existir porque você está triste ou alegre? Não vai. As coisas vão continuar do mesmo jeito, ou melhores, evoluindo, continuando, com você triste ou alegre. Por isso que é importante a gente continuar. É uma dura realidade, gente, mas a vida, ela é nesse ciclo. Por pior que você esteja vivendo o momento hoje, a vida lá fora, ela está acontecendo. Ela não vai parar porque você está triste ou porque você está alegre. As coisas vão continuar. Realidade que a gente precisa encarar. E aí, quando eu falo sobre isso, o primeiro insight que me fez eu pensar sobre essa utilidade, o quanto é importante a gente estar útil, é muito mais do que se sentir útil. Porque eu posso me sentir útil. Como é que eu posso dizer? Pensando na minha vida. Eu estou sendo útil para mim.
Mas mais do que eu me sentir útil, eu tenho que ser útil. E qual é a minha utilidade? É quando eu me ocupo com alguma coisa que não é pensando exclusivamente nos meus problemas. E uma das coisas que eu reparei, e eu quero fazer esse convite para que você reflita junto comigo. Existem algumas coisas que a gente faz que não tem como você, enquanto está fazendo essa determinada coisa, que eu vou trazer exemplos aqui, não tem como você pensar em outra coisa a não ser focar naquilo que você está fazendo. Uma delas é a atividade física. Dependendo da intensidade da atividade física, você não consegue pensar em outras coisas. Você está tão focada naquilo, você precisa dar atenção para aquilo que você está fazendo, que não tem como colocar no lugar, no seu pensamento, de coisas ruins, o seu pensamento em coisas que vai prejudicar você, em coisas que está sendo um problema na sua vida. Não tem como. Enquanto você estiver fazendo aquela atividade, você não consegue pensar em outra coisa. Vou trazer um exemplo. Tem coisas que eu faço na minha atividade que faz a gente pensar em outras coisas. Você está lá, sei lá, fazendo apenas uma caminhada, a caminhada ela não exige aquela força, aquele cuidado como uma corrida, por exemplo. Estou trazendo um exemplo, porque senão você vai dizer assim, não, Michele, quando eu estou caminhando, eu estou pensando na vida, realmente. Tem atividades, por isso que a gente tem que pensar quais são as atividades que exigem a minha atenção, que exige eu ser útil naquele momento e que não vai ocupar a minha mente pensando em outra coisa a não ser aquilo que eu estou fazendo. E aí, quando eu reparei que algumas coisas que eu fazia na academia, elas me puxavam para pensamentos que não eram tão legais, mas quando eu estava correndo ou fazendo uma atividade e levantando um peso onde exige um cuidado, uma atenção, porque eu estou com um peso que ele pode me machucar se eu derrubar, se eu não prestar atenção, ele vai me machucar porque eu estou fazendo errado. Então, determinadas atividades exigem a minha atenção. E eu estou ali tão concentrada, aquilo me faz eu me doar tanto para terminar aquela série, que eu não consigo pensar em outra coisa. É só você raciocinar. Numa corrida, quando você está correndo, seja numa esteira que exige muito mais, porque você sabe que se tropeçar pode acontecer um acidente. Mas quando você está ali, não tem como. O que eu cheguei à conclusão é isso, não tem como eu pensar bobagem durante esse momento, não tem como. Porque eu estou ali, literalmente, sofrendo, entre aspas, naquela atividade. Eu estou concentrada naquela atividade. E, gente, é muito melhor. Essa é apenas uma brincadeira com vocês, mas ela é verdade, ela é verdadeira. É muito melhor você sofrer fazendo uma atividade física que vai trazer um benefício para o seu corpo, para a sua mente, do que você ficar sofrendo no sofá da sua casa pensando bobagem. E aí, quando eu entendi que de fato é isso, na prática, faça esse teste. Não estou dizendo para você sair correndo agora, mas você pensar em alguma atividade que demanda a sua atenção. Pensa numa coisa que você precisa montar ou algo que você já fez isso em algum momento e que exigiu tanto a sua atenção que quando você viu, a hora passou, você não percebeu, que não pensou em nada a não ser concentrar para você montar aquela pecinha, aquele equipamento que precisa de atenção, que você não tem domínio e você foca tudo ali para resolver aquele problema. E você não pensou em nada a não ser aquilo que você precisou resolver. Ou melhor, quando a gente escuta um documentário, assiste um filme que é interessante, uma história que é interessante, o que normalmente acontece? Aquilo nos prende tanto a atenção que a gente não pensa no que está acontecendo na nossa vida. A gente presta atenção naquilo que está acontecendo. Por isso que eu friso e falo sempre da importância da gente buscar conteúdos que sejam interessantes para o seu momento que você está vivendo, mas que exija a sua atenção, que você realmente, de fato, pare aquilo que está fazendo e preste atenção no que a pessoa está falando. E anota, usa esse tempo quando você... Eu faço isso, tá? Quando eu me permito estudar, ler um livro, por exemplo, porque tem pessoas que às vezes começam a ler um livro e ela não se concentra, ela viaja, ela pensa lá que a empregada daqui a pouco vai chegar, que alguém vai bater na sua porta, que ela tem que pagar uma conta, e ela está lendo e não leu nada. Eu entendo isso. Por isso que é importante você se conhecer e saber o que vai exigir a sua atenção
que você vai se sentir útil e presente naquele momento, sem desviar o seu pensamento para coisas ruins que está acontecendo na sua vida. Quando a gente tem essa noção, que é uma atividade física, que exige demais a sua atenção para não pensar bobagem, é montar algo que exija a sua atenção. Já parou para pensar num quebra-cabeça? Sabe aquele joguinho básico? Ou qualquer outro jogo saudável, né, gente? Que exija a inteligência que eu falo no sentido de atenção. Como é que eu vou movimentar? Por que o xadrez ele é tão maravilhoso e ele desperta esse lado intelectual das pessoas? Porque se você não pensar na sua estratégia, naquele jogo, você não sai do lugar. Você vai perder. Então não tem como você pensar em outra coisa a não ser prestar atenção naquilo que você está fazendo. Por isso que poucas pessoas sabem jogar. Por isso que poucas pessoas dedicam o seu tempo para aquele jogo, que ele é um jogo inteligente, ele não é um joguinho lá do tigrinho. Pelo amor de Deus, não façam isso, de ficar entrando nesses jogos de internet, que isso não existe, gente. Isso é só para levar o seu dinheiro. Não estou falando isso, eu estou falando daquele jogo saudável, de tabuleiro, que você compra, brinca na sua casa, com o seu filho, seja com quem for. Quando você está dedicada àquilo, não tem como você pensar em outra coisa. Exige a sua atenção. Que peça eu vou encaixar aqui? O que eu vou encaixar? E esse é o convite que eu faço para você que está passando por alguma dificuldade, algum problema, algo que está perturbando a sua mente, algo que você fique pensando em bobagem, fica se questionando. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa que talvez algumas pessoas podem até me criticar. Mas eu acho que o grande segredo da vida, refletindo muito sobre isso, é a gente não pensar sobre as coisas ruins da nossa vida. É a gente não pensar na minha existência quanto por que isso está acontecendo na minha vida. Eu tenho um pequeno. Eu quero ainda encontrar palavras para trazer isso para vocês, e eu não quero que vocês entendam mal o que eu vou dizer agora. Um exemplo. A terapia, para mim, ela é extremamente importante, é claro que eu considero. Mas eu tenho muito cuidado quando eu resolvo usar a terapia para despejar todos os meus problemas e só falar sobre isso. Porque eu não consigo entender qual é a utilidade disso quando eu vivo e revivo esse momento. Aí vocês vão me dizer, tá bom, Michele, mas há poucos dias você falou, resolva os seus problemas, encare-o de frente para que você possa seguir a sua vida. Sim, e continuo afirmando isso. Só que quando eu falo resolver os seus problemas, não é você se afundar nesse problema. É você entender o que aconteceu que fez você brigar com a pessoa que você mais gostava, ofender aquela pessoa, estou trazendo um exemplo. O que fez você falar aquilo, você entender que você errou, pedir desculpa por isso e seguir, aprender e seguir. O que acontece normalmente em terapia é você se afundar cada vez mais nesse problema que você viveu, que você pode entender que errou, onde errou, ok, não vou mais errar nisso. Próximo, vida que segue. Agora é daqui para frente. Quando eu não consigo ter essa agilidade e substituir o meu pensamento ruim por algo que eu seja útil, eu vou estar me afundando cada vez mais nesse pensamento ruim. Porque o que exige em geral a terapia? Você refletir tanto sobre isso que você volta no passado. Você volta lá na história do seu pai. Você volta na história da sua mãe. Você entende que lá na avó, no tataravó, aconteceu alguma coisa. Você vive tão a fundo essa história de uma forma negativa que você depois não sabe nem por que você está pensando sobre isso. Quando, na verdade, é sobre um fato que aconteceu, que você teve uma discussão, você falou que não devia, ao invés de você focar naquilo e aprender e virar a página e continuar, você remoe isso tanto que você fica 5 anos falando sobre esse problema dentro de uma terapia. Eu ainda quero refletir mais sobre isso para trazer com muito cuidado para vocês, porque eu não estou aqui levantando bandeira dizendo não faça terapia. Não é isso, muito pelo contrário. Faça.
porque eu sei que a realidade das pessoas são muito diferentes, da minha, da sua, de quem quer que esteja escutando aqui. Cada um tem a sua realidade, cada um sabe a dor, e dor não tem régua, a gente não tem medida e a gente tem que respeitar a dor de todo mundo. Mas eu tô querendo trazer para vocês um fato, o momento presente, para que a gente não fique remoendo histórias e coisas ruins na nossa vida. E a melhor forma de você seguir a sua vida é sempre olhando para frente, é sempre você se sentindo útil. E vou repetir, não é apenas se sentir útil, é ser útil, é de fato você ocupar a sua mente com alguma coisa, né? A fala, ela tá explícita conforme a nossa emoção. A gente não consegue esconder quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, quando a gente transmite isso na nossa comunicação, seja ela verbal, que em geral é assim, a gente verbaliza o que já diz a Bíblia, né? A gente fala o que está no nosso coração. Então você acaba colocando a sua emoção, tudo que está ali no seu coração, aquelas brincadeirinhas que a gente fala, né? Nossa, eu estava brincando, falei sem querer, falei da boca para fora, ou falei na emoção do momento, no calor da briga ali, eu falei, mas não era isso que eu pensava. Era assim. Tudo que está no nosso coração é o que a gente vai explodir, é o que a gente vai colocar para fora, é o que a gente vai traduzir naquela hora. A gente se arrepende, volta atrás, pede desculpa, e é isso mesmo que a gente tem que fazer. Mas se a gente tem essa noção que somos capazes de controlar isso, por que não trabalhar essa habilidade? Porque ela é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. E, gente, é complexo demais. É complexo demais. Afinal, somos seres humanos, tá aqui, é na nossa veia, é correndo. Nem sempre a gente consegue segurar essa emoção. Por isso que é um trabalho diário. E aí, refletindo muito sobre isso, estudando demais sobre isso, e se Deus quiser, eu vou trazer um conteúdo muito rico ainda para vocês, para ajudá-las em breve, espero. E por isso, estudando e refletindo, eu fiquei pensando cada vez mais a importância do nosso controle emocional, da nossa vida emocional. Ela é totalmente dependente da nossa vida espiritual. Não tem como uma coisa andar sem a outra, não tem como. A gente é o que é a partir das nossas emoções. E as nossas emoções falam sobre o nosso estado de espírito, sobre como nós temos trabalhado o nosso espiritual, que nada mais é que um total autoconhecimento. Quando você... E aí eu chego nessa conclusão, porque ele é realmente filosófico, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, porque a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa estudar, conversar com outras pessoas, e aí eu estou falando do lado teórico, né, da situação, didático mesmo, refletir sobre isso. Poxa, mas como que a gente faz para controlar? Porque a gente sabe que perde o controle, a gente sabe que explode na hora que está tudo ali e a gente não consegue segurar. Como que faz isso? Então, buscando muito refletindo sobre isso, cada vez mais eu tenho essa certeza que está muito associado ao nosso lado espiritual. E aí eu tentei buscar um pouquinho sobre isso, para que vocês possam entender. Resumidamente, eu já comentei aqui, mas vou repetir, porque esse é um vídeo super exclusivo sobre isso. A nossa alma é onde estão as nossas emoções, né? Por isso que eu trago sempre para vocês e falo aqui, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a nossa alma são as nossas emoções. Na alma está armazenado todos os nossos sentimentos, emoções, as nossas lembranças, está na nossa alma. Por isso que a gente tem que cuidar bem dela, por isso que a gente tem que olhar para essa alma e refletir sim sobre isso. O nosso espírito é onde está a nossa conexão com algo muito maior, com Deus, é a nossa espiritualidade, é o que eu falei para vocês, é a nossa conexão de ser humano com o Espírito Santo, é o nosso Wi-Fi, de onde vem essa certeza que às vezes a gente, sem dominar a questão de espiritualidade, de Deus, de conexão, todos nós temos essa força interior que a gente chama muitas vezes de intuição, né? Nossa, eu senti isso, foi algo que me disse não vai, ou vai. Então, essa intuição é a nossa conexão, é o nosso espírito falando sobre isso. Então, quando você
entende basicamente esses conceitos e começa a entender que a sua alma, ela é algo que está armazenando, ela diz muito sobre as suas emoções e ela armazena as suas lembranças, e que o espírito é a sua conexão divina, que é onde dá um impulso para o certo e para o errado. Então, por que não estudar muito sobre isso, refletir muito em cima disso e buscar cada vez mais se conhecer? Porque quando você tem esse lado espiritual abundante, conhecedor do que é esse lado espiritual, o quanto você pode se conectar com isso, mais você tem a certeza de quem você é, e principalmente que o outro, ele não tem a mínima noção de quem você é. Então não tem nenhum problema a pessoa falar bem ou mal de você, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema a pessoa julgar você sobre algo que ela não tem a menor noção. Sabe por quê? Porque você se conhece. Você passa a entender que tanto faz a opinião das pessoas, porque você tem essa presença tão forte, essa conexão tão forte espiritual, e de quem é você, da sua alma, das suas emoções, que você controla isso. Isso não vai afetar você, porque você sabe quem você é. E aí é isso, gente. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, que todo relacionamento, cada vez mais eu percebo que ele é saudável, ele é leve, ele não tem espaço para você ter medo, ele não tem espaço para você ter dúvida, ele não tem espaço para você deixar de ser quem você é, ele não tem espaço para sentimento ruim. O amor de verdade, um relacionamento saudável, ele não tem esse espaço. Ele não tem esse espaço. Ele realmente é leve. É muito fácil falar, eu sei disso, mas é um bom sinal para a gente despertar para quando a gente está envolvida com alguém e tem esse tipo de emoção envolvida, principalmente de medo, de insegurança, de questionamentos, de se sentir diminuída. Não é amor, não é relacionamento para você, não faz nenhum sentido isso, porque o relacionamento, ele precisa ser leve, ele tem leveza, ele tem transparência, ele tem cuidado, não faz o menor sentido isso. Então, a gente tem que aprender a pegar esses sinais desde o início, sabe? Eu sei o quanto não é fácil, eu que, assim, sou super racional, vocês viram, estou aqui aberta falando, poderia falar muito mais coisa, ainda quero falar mais sobre isso, trazer mais assuntos pontuais sobre coisas que eu sei que a maioria das pessoas passam e ainda assim aceitam, para ajudar você a sair dessa. Por isso que é importante a gente compartilhar essas mensagens, e eu não tenho dúvida que isso foi necessário para que eu pudesse compartilhar, porque era uma coisa que eu não sabia falar sobre isso, não sabia. Quando a pessoa falava, eu realmente me anulava disso, e eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro viver essas experiências, viver bem vivida essas experiências, para ajudar. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de compartilhar, de ajudar de alguma forma. Eu não falo, olha só a ironia, né? Eu não falo de mim, é como se eu não cuidasse de mim, mas eu quero cuidar do outro. E para isso eu precisei passar. Então, tá super valendo. É vida que segue, eu não tenho a menor dúvida que com a conexão que eu tenho, que Deus sempre me protegeu durante todo esse processo que foi necessário eu passar. Eu sempre me apegava a Deus, eu sempre pedia a Deus, me acompanha, me guia, para que eu esteja sempre protegida e cada vez mais reforçando a minha inteligência emocional, a minha humildade em reconhecer esses erros. Mas eu estou entendendo que é necessário eu passar por isso, então tudo bem, eu vou lá. Mas na hora certa, eu quero que o Senhor desvie do meu caminho. Isso é uma coisa que eu sempre pedi. Chega. E eu realmente tive um sinal assim, gente, acabou. Na hora que vieram provações para mim, assim, deu, vira a página agora, chega. Não tem mais isso, então para mim a vida segue. Mas eu estou trazendo esse grande aprendizado aqui para vocês. E as pessoas fazem aquilo que nós permitimos que elas façam. Ele só conseguiu fazer coisas horrorosas porque eu permiti, porque eu aceitei. Até nesse pequeno gesto, né, de tocar e a pessoa recuar, hoje eu acho que eu falaria assim, nossa, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu que você fez isso? Você tem algum trauma? Eu acho que hoje eu conversaria com a pessoa, aconteceu alguma coisa no seu passado? Que você tem algum problema
com toque, tem algum problema com alguém, isso é uma demonstração de carinho. Vamos entender isso. Eu acho que eu já ia trazer a pessoa meio que para um consultório. Então, eu deixei, né? Quando a pessoa reage àquilo, eu fui deixando, e entre outras coisas. Ou seja, ela só vai fazer aquilo que você permite que ela faça. E quanto mais você permite, mais você deixa claro que você vive bem com migalhas, com as esmolas da vida, e que no outro dia a pessoa pode voltar com uma esmola menor ainda do dia anterior, mas você vai estar lá esperando. Então, ninguém respeita, ninguém gosta e ninguém valoriza, e faz todo sentido com a mensagem de ontem, né? O bonzinho é aquilo que a gente se torna, né? O bonzinho, e que ninguém respeita e ninguém valoriza. É a mesma situação para a dependência emocional, só que só quem se ferra nessa história é você. Então é muito importante a gente prestar atenção e não aceitar menos do que merece. Não aceite menos do que você merece. Eu sei o meu valor, eu sempre soube, e cheguei a me questionar sobre isso. Então, quando eu tomei conta de mim mesma e voltei, não, Michele, calma aí, você sabe quem você é. Você sabe os seus valores, você sabe que essa pessoa tem zero a ver com você. Então, não é sobre você, é sobre a pessoa. Não tem que mudar em absolutamente nada. Isso não tem que virar um problema para mim, isso é uma outra coisa. Eu tive uma decepção tão grande que eu não consigo mais me relacionar. Não, entenda. Existem pessoas que entram na nossa vida para a gente aprender, por mais que doe. A gente tem que aprender com isso, a gente tem que encarar de frente o problema, resolver e seguir a vida. E eu continuo acreditando no amor, eu continuo acreditando no relacionamento, eu continuo acreditando no casamento, continuo acreditando que relacionamento é leve, é tudo isso, e isso não tem nada de romantismo, pelo contrário, eu acredito mesmo, quando existe alguém que está baseado em princípios, valores, a pessoa não é capaz de maltratar a outra. No máximo que ela vai fazer é ser responsável e dizer, olha, infelizmente eu não gosto de você o suficiente para a gente ter um relacionamento. Boa sorte, vai ser feliz. Agora, ficar com a pessoa para dar migalhas, isso uma pessoa de valor jamais vai fazer. Então, eu sei do meu valor, eu sei da minha capacidade, continuo acreditando nisso, e é isso que a gente tem que se basear, em não ficar achando que não existe mais relacionamento sério, não existe mais pessoas que vão valorizar você. Então, não use essa decepção como uma bengala na sua vida. Resolva, aprenda com isso, e a vida é daqui para frente.